Porque a causa, minha gente, ela é perene. São leis divinas, imutáveis. Trabalhar, já que liderança é uma habilidade que se tem, né? E um deles é esse desafio para mudar os hábitos que nós temos. O caráter, muitas das vezes, a nossa natureza, e isso vai requerer um esforço, uma vontade grande. Uma das habilidades é a arte de ouvir. Muitas das vezes, esse é difícil para a mulher, né? E essa é uma das habilidades mais importantes para o líder. E ele tem que desenvolver isso, tem que aprender a ouvir os liderados, as pessoas. Quando alguém está falando conosco e alguém interrompe as pessoas no meio do que está falando, ele está enviando uma mensagem para essa pessoa. Alguém está falando comigo e a gente interrompe, e a pessoa nem concluiu, eu estou dando uma mensagem para ele. E essa mensagem ela se traduz assim, ó, número 1, se interrompeu é porque não estava prestando muita atenção no que se dizia, já que a cabeça estava preocupada com a resposta. Porque às vezes a pessoa começou a falar, eu já sei a resposta, e aí eu já interrompo, eu não quero ouvir ele terminar, porque eu não tenho paciência. Número 2, se recusa a ouvir, não está valorizando a opinião do outro. Porque o outro está falando e eu já estou chegando lá na resposta. E como líder, não podemos fazer isso. Finalmente, acredita-se que o que tem a dizer é muito mais importante do que se está ouvindo. Então, essas mensagens são desrespeitosas. Mesmo que a pessoa já comece, a gente saiba tudo que ele está dizendo, mas a gente tem que deixar ele falar. Aí, no final, nós concordamos ou acrescentamos alguma coisa, ponto. Então, o líder que não age assim, ele não sabe ouvir, e não saber ouvir, ele é desrespeitoso. E ele não vai exercer a liderança, porque o outro vai se sentir desrespeitado, e a partir daí, como é que vai seguir uma pessoa dessa? Porque não houve o respeito. Um líder é alguém que identifica e satisfaz as necessidades legítimas de seu liderado e remove todas as barreiras para que possa servi-lo. Identifica a necessidade, não é vontade. Servir não significa satisfazer as vontades das pessoas, ser escravos delas. Porque nós somos, sou líder servidor. Não é? Chegar na casa, aí as pessoas até, como disseram, vão aqui, vão mudar, a vontade da pessoa mudar, eu vou mudar, porque para ser líder eu preciso de... Não é isso. Não é ser servidor da pessoa, ser escravo do que ela quer. Precisa saber se aquilo é necessário. Os escravos fazem o que os outros querem, os servidores fazem o que os outros precisam. Essa é a grande diferença. Então, o líder ele tem que trabalhar para a necessidade. Há um mundo de diferença entre satisfazer vontades e satisfazer necessidades. Meu filho é louco por uma bicicleta para andar. Aí eu tenho que ver, é necessário? Porque a vontade dela é isso. Se eu satisfazer a vontade dele, e se aquela vontade não é necessária para ele, eu vou estar criando hábitos e induzindo ele a ser um pidão de coisas que não é, para ser egoísta. Um filho que vai ao aniversário, bolo maravilhoso, aquele que todo mundo olha assim, dá vontade de comer, a criança tem 3 anos. Cheio de brigadeiros em volta, aqueles doces lá no Brasil, né, que tem, e ele louco para pegar um. Vai lá e pega ou passa o dedo no bolo. O pai ou a mãe vê aquilo e não dá atenção. Era a vontade do menino, mas é necessário ele fazer isso? Então, os pais têm que chamar. Por quê? Está tendo uma visão de futuro. Explicar para ele que ali não é o momento dele fazer isso. Se ele esperar um pouco mais. Mas é para atender o bolo? Não. É o pai que tem uma visão, porque amanhã, ele como adulto, ele vai ter que esperar numa fila, vai ter que esperar para praticar o sexo na hora devida, com responsabilidade, vai ter que compreender o momento certo das coisas, e se ele não chama atenção e orienta naquele momento, ele não está orientando o filho devidamente. O filho vai achar que aquilo é a vontade dele, vai lá e faz. Mas aquilo não é necessário. Ele pode esperar, e só que ele está educando para o futuro. Quando ele for adulto, ele vai entender que ele tem que esperar numa fila,
Né? Ele vai compreender o que foi aquele ensinamento que estava lá atrás, dado pelos pais, e que reflete no futuro pela educação dada. Por isso que a criança, ela precisa de limite, o jovem, ele precisa de orientação. A partir daí, está tudo bem. Se não fizer isso, é os grandes males que a humanidade tem hoje e terá no futuro. Porque limite todo mundo tem que saber, tem que ter. E é justamente na fase lá da infância que tem que saber o limite. É o limite do outro, da liberdade do outro para a minha, para ele poder entender e ser mais livre. Porque senão ele interfere e prejudica. Isso é líder. Está dando ao que necessita. Então, o liderado deseja alguma coisa, mas não é necessário. Então, na casa espírita, as pessoas desejam, mas não é necessário para casa e nem para a divulgação da causa. Então, não será dado, não será feito. Os líderes devem estar sempre mais preocupados com as necessidades do que com as vontades. Uma vontade é simplesmente um anseio que não considera as consequências físicas ou psicológicas daquilo que se deseja. Uma necessidade, por outro lado, é uma legítima exigência física ou psicológica para o bem-estar do ser humano. A pessoa chega na casa, que dia é o passe? Eu quero tomar o passe, que dia é necessário o passe para ela? Ela está dizendo que é. A casa tem que olhar, é a vontade dela, mas a necessidade talvez não seja essa. A casa tem que orientar para levar para o necessário, para que ela possa ser orientada. Não se deve esquecer que ninguém serve ou se sacrifica se não tiver amor. Para que o amor se expresse é preciso vontade. A vontade é igual intenção mais ações. Isso é uma equação. Intenção menos ações, nada. Só soma. Então, estou cheio de intenção, mas não fiz nada. Todas as boas intenções do mundo não significam coisa alguma se não forem acompanhadas por nossas ações. Só quando nossas ações estiverem de acordo com as nossas intenções é que nos tornaremos pessoas harmoniosas e líderes coerentes. É a coerência. As ações do espírita têm que estar coerentes com a doutrina espírita. As ações da casa espírita têm que estar coerentes com a causa. Se não estiver, tem que revisar as coisas, repensar. Para ser líder verdadeiro, além de compreender liderança, autoridade, não podemos esquecer o modelo que é Jesus. Se esquecido, nós estamos esquecendo do amor. Certamente a nossa liderança ela ainda não é aquela desejável e é necessária. Jesus sempre aproveitou o mínimo para fazer o máximo. Com 3 anos de apostolado, acendeu luz para os milênios. Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade. Olha que beleza. Corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, erigindo amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Da ação de um Zaqueu bem-intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. De atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da terra. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. De um dracma perdida, forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. Olha quanta beleza que o guia e o modelo nos traz, transformando as coisas simples em algo profundamente reflexivo, como estamos vendo. Isso são palavras dos Espíritos, de Emmanuel, que no seu poder de síntese nos traz essas coisas.
de uma cruz grosseira grava a maior lição de divindade na história. Enquanto líder, Jesus nada impôs, não julgou e não condenou, não alardeou poderes, não fez autodefesa, não permitiu discussões estéreis. Nós podemos fazer isso? Se nos acharmos líder, podemos. Então vamos fazer. Alguém reclama, eu vou fazer autodefesa, dizendo, será que eu tenho que fazer? Ou minha autodefesa é o silêncio e o trabalho para que seja reconhecido? Investiu tempo para adquirir confiança dos seguidores. Ele não pediu que confiasse. Investiu. E está aguardando até hoje as nossas consciências se alargarem para poder entender a sua mensagem. 2000 anos esperando. Repassou o conhecimento e afirmou que seus seguidores eram capazes de fazer mais do que ele próprio. Quem de nós, como líder, imagina que aqueles que estão conosco é capaz de fazer mais do que a gente? Capacitou o grupo, preparou-o para que eles pudessem depois divulgar a lição. Criou laços de amizade, delegou responsabilidades. O presidente de casa espírita que não delega responsabilidades não está vendo Jesus como modelo. Deixou claro o tipo de recompensa que receberiam seus discípulos. No relacionamento com seus discípulos, investiu confiança, respeito e o amor recíproco. Auxiliou seus seguidores a buscarem seus próprios caminhos para que alcançassem autonomia. Ele não fez pelos outros. Auxiliou, ajudou para que os outros fizessem e buscassem sua própria autonomia. Escolheu seus colaboradores diretos e trabalhou em equipe para que eles continuassem sua obra. Podia fazer tudo sozinho. Mas ele veio para nos ensinar, para nos deixar um modelo, como nós devemos fazer. Assim, o líder espírita envia esforços para praticar a lei de justiça, amor e caridade. Reconhece os esforços dos que colaboram consigo. Interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntando a si mesmo se transgrediu a lei de amor, se fez um mal. O líder espírita tem que ser um homem de bem. E o Evangelho traça essas características do homem de bem. Se não é, tem que tentar ser. Esforça-se para desenvolver o sentimento de caridade e de amor ao próximo. Busca fazer o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição. E sacrifica seus interesses à justiça. Porque o interesse maior é o da doutrina. O interesse maior é o da casa, do que o nosso, do que o interesse do líder. Assim como Jesus estava para servir, não a nós. Quando ele lavou os pés, ele falou para os discípulos que aquele ato eles não entenderiam naquele momento. Jesus foi servidor do Pai. Ele veio para cumprir a tarefa que o Pai deixou. Por isso que ele foi sincero. A nós, ele veio nos mostrar a maneira de ser. Veio nos mostrar como nós devemos fazer as coisas. Por isso que ele exemplificou. Ele não veio para nos servir no sentido de... Ao contrário, ele veio para fazer as coisas e dizer assim, olha, esta coisa é assim que deve ser feita. Jesus veio para servir ao Pai, porque ao Pai é o compromisso. E nós, hoje, a servir Jesus nessa missão. Por isso que ele
É um modelo porque ele nos mostrou como deveríamos fazer, em todos os aspectos. Esforça-se para ser bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vêem todos irmãos. Se a gente tenta praticar isso, o que é que acontece um irmão com outro irmão? Na hora que o irmão briga com outro irmão, o que é que ele faz? Brigou, saiu, tá, não sei o quê, aí a mãe vem, puxa a cabeça, né, não sei o quê, blá, blá. Daqui a pouco tá os dois brincando, abraçando, fazendo, esqueceu. Então nós devemos considerar assim também. Às vezes acontece isso conosco, na vida de relação. Mas a gente não deve permanecer com essa coisa, guardando o tempo todo. Uma hora tem que acabar isso. Querendo ou não querendo. Se não acaba agora, acaba daqui a 1000 anos, acaba daqui a 2000 anos, senão nós não vamos chegar ao espírito puro. O espírito puro não tem uma mancha de nada, é puro, 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 puro. Se tiver uma gotinha, ele não passa para ser para a pureza. Então ele tem que tirar da pureza, tem que tirar a mazela. Então não vamos adiar essas coisas, vamos fazer logo, resolver o máximo que nós podemos, enquanto nós sabemos dessas coisas e estamos tendo a oportunidade. Por isso que, assim, na hora de orar, volta e reconcilia lá. Vai lá, não adianta você orar agora. Porque para orar o Pai precisa ter o coração puro, e o teu coração não está puro. Ainda tem alguma coisa, vai lá e tira logo isso, fica aí para poder fazer. Não é? Considera o poder e a riqueza como um depósito de que ele cumpre usar para o bem. Dele não se envaidece por saber que Deus lhe deu algo para que ele seja usufrutuário. Ninguém é dono de nada, ninguém possui nada. Nós somos usufrutuários. Chegamos na Terra com 3 coisas só. O primeiro empréstimo que o Papai do Céu dá é o corpo. Demais, tudo pertence ao Pai. Somos usufrutuários. Na hora de voltarmos, aí nós pegamos, última coisa, cuida do corpo, deixa lá para que ele possa respeitosamente voltar à sua origem. E voltamos com as 3 coisas. Só que as 3 coisas que nós vamos voltar, isso aqui é uma escola, tem que levar alguma coisa, né? Se voltar do jeito que chegou, uma encarnação inútil. Quais são essas 3 coisas? Conhecimento, isso é propriedade do Espírito. A inteligência, propriedade minha. E os valores éticos morais que nós temos. Nós chegamos com essas 3 coisas. Mergulhamos no corpo e vamos exercitando tudo que Papai do Céu coloca para nós, para que essas 3 coisas voltem com mais coisas agregadas a elas. Mais inteligência mais desenvolvida, mais conhecimento, e os valores morais mais amealhados. Ou seja, estão dentro de nós as virtudes, paciência, indulgência, tudo isso está dentro de nós, só que está sem luz. Precisamos olhar para dentro de nós, iluminar essas coisas, para quando nós voltarmos, minha inteligência está mais aperfeiçoada, o conhecimento está maior e a minha luz já está brilhando. Quando nós chegarmos no plano espiritual, se alguém perguntar assim, que religião você abraçou? Talvez nem pergunte isso, pergunte assim, você conheceu o Evangelho? Aí a pessoa vai dizer, sim. Aí vem a segunda pergunta. Você praticou? Não, sim, tá bem. Aí fica aquela dúvida. E aí é sinal de que a gente vai ter que repetir. Porque quem pratica o Evangelho, quem se esforça para praticar o Evangelho, não haverá nenhuma pergunta no plano espiritual. Você conheceu o Evangelho? Porque o Espírito já chega com luz própria. A luz dele é porque ele iluminou-se. E quando ele chega no plano espiritual, a espiritualidade vai olhar e vai dizer, olha, esse conheceu o Evangelho, praticou a luzinha dele como está ali, ó, já está começando a sair do pavio.
Se perguntarem, é porque já pode dizer assim, olha, meu irmão, o que é que eu tenho que fazer para a próxima encarnação? Porque já não vem a segunda pergunta, não. Porque já está resolvido o problema. Se não perguntarem, também não se orgulhem, não, porque talvez precise iluminar mais ainda. Mas ninguém vai perguntar, é natural que nós estamos aqui fazendo uma analogia. É a consciência nossa que vai nos dizer isso. Então, se nós conhecemos o Evangelho e podemos praticá-lo, a luz já brilha. O Evangelho, diz Bezerra, é um livro que, no plano espiritual, as suas páginas são luminosas. É um livro luminoso pelo conteúdo. É impregnado de uma mensagem que ilumina as páginas e as letras do livro. Então, se nós vivenciamos isto, a nossa luz também vai brilhar. Aí nós vamos chegar do outro lado todo, mas a luzinha brilhando, aí os amigos vão nos acolher. Ninguém vai fazer essa pergunta, nem a consciência. Porque nós sabemos perfeitamente que é a oportunidade que nós estamos tendo de poder conviver com espíritos que ainda não são afins conosco. Porque lá do outro lado nós vamos ficar com os espíritos afins. Enquanto estamos com aqueles que não são afins, ou seja, não estão na mesma simpatia, aí nós temos que trabalhar isso para transformar. Senão não tinha necessidade da encarnação. Tem um objetivo. E o objetivo não é fazer uso daquilo que achamos que é nosso e que não é, que é empréstimo. Por isso que muitos que tiveram poder, riqueza, chegam no plano espiritual como o avô do André Luiz, e tudo que pegava virava ouro. E, na realidade, era lama. Né? Era uma matéria espiritual, mas ele achava que era ouro, pelo apego, pela riqueza, que não se desapegou porque não era dele. Então, na hora que nós voltarmos, assim, última coisa que eu deixei do empréstimo do pai, o corpo já está lá. Agora, o que é que eu tenho aqui? Eu estou chegando como eu sou. Minha inteligência está melhor, meu conhecimento está melhor, eu estou melhor em termos éticos, morais, deixei de ser vaidoso, estou deixando, ou continuo sendo. É isso que nós vamos chegar, a nossa carta de apresentação de retorno no plano espiritual. Praticamente repetindo o que nós já lemos. Né? O líder, ele usa a autoridade dele, que é a autoridade moral, para fazer os outros crescerem. É o que Jesus fez. A sua autoridade e o seu poder ele fez em benefício do exemplo para que todos cresçam. Nós também devemos fazer isso. Se o líder se esforça para ser indulgente, ele não vai criticar ninguém, ele está sendo caridoso, porque a indulgência é a caridade. Um líder vingativo, hein? Esse não é um líder. É um líder que vai ter como liderados os vingativos. Mas nós não queremos ser assim. Nas trevas, tem muitos líderes. E a maioria deles querendo vingança. E tem muitos liderados, mas os liderados, na realidade, eles estão ali por medo, por receio, por imposição. Porque eles mandam subjugando. Não tem liderados voluntários lá, não. Todos vão por medo. Os liderados voluntários, eles estão fora dessas regiões. Respeitar o outro, o semelhante, é reconhecer que todos têm direitos, têm deveres, têm leis a cumprir. E as leis a cumprir são as leis da natureza, são as leis divinas. Daí a humildade. Ser obediente à lei do Pai. Nasci cego.
mais resignadamente. De repente eu observo que aquela cegueira, eu nunca enxerguei nada, eu sou cego, mas eu adquiro outras coisas que os meus semelhantes não têm. Às vezes eu nasci bem e fiquei cego ao longo do período da vida. Dependendo de como eu encare isto, eu posso criar condições para que eu possa aguçar outros sentimentos que eu não teria com as vistas. Um amigo espiritual, um amigo encarnado, espírita, ele ficou cego durante alguns anos. Mas próximo ao desencarne, um amigo espiritual, através das orações que se fazia para ele, comunicou dizendo, olha, fulano, ciclano, estão bem, estão amparados, etc. Agora, esse para o qual nós orávamos, vamos botar Beltrano, esse está muito bem. Ele está mais conosco do que com vocês. A cegueira deu a eles condições para, nas suas reflexões, na sua resignação, ele ligar laços fluídicos conosco, e ele está conosco praticamente o tempo todo. Está mais do lado de cá do que do lado daí de vocês. Está bem demais, só está aguardando a hora. Ele já está preparado há um ano para o desencarne. E veio desencarnar logo em seguida. E realmente, no plano espiritual, ele se encontra bem, chegou bem. Se ele tivesse com a vista, talvez não tivesse essa possibilidade de tanta reflexão. E durante os anos que ele passou, principalmente no último ano, foi um ano onde ele vivenciou mais com os amigos espirituais do que com os encarnados. Olha que coisa interessante, né? Estamos terminando, dentro do tempo. Mais uma vez, não pode se esquecer de Jesus como modelo. Não pode. Nenhum de nós podemos esquecer Jesus. Se esquecermos Jesus, estamos esquecidos. Se esquecermos Jesus, estamos saindo da estrada mais uma vez. Porque nós estamos voltando para a estrada pelo caminho mais curto. E se nós esquecermos de Jesus, a gente perde. É como se estivesse andando no GPS no meio do mato, sem direção. Você sabe que o GPS apagou. Ou a bússola deixou de existir. E você agora, estou aonde? Por onde é que eu vou? Será que eu estou no caminho certo? Vai dar alguns passos achando que é aquela direção, mas pode desviar-se. Então Jesus realmente é o guia e é o modelo que nós temos que jamais esquecê-lo, em qualquer lugar, aonde nós estivermos. Por isso que hoje, muitos dizem assim, o que Jesus faria nesta situação? O que Jesus faria nessa situação? É uma outra forma de dizer, como ele falou, qualquer coisa que está no Evangelho, que nós tenhamos dúvida, façamos a pergunta a lei áurea. O que eu gostaria que o outro fizesse para mim? Então, o que Jesus faria nessa hora? O que o outro quisesse fazer para ele. Foi a lei que ele deixou. Então, vamos aplicar isso. Agora, eu vou fazer isso. O que é que o outro gostaria? Se fizesse para mim, eu gostaria que isso fosse feito. Ah, eu gostaria, então eu vou fazer. E assim nós vamos tomando um caminho certo, numa linha que não perdemos esse GPS nem essa bússola, porque ele não vai se apagar. Então, a lei áurea está aí para que nós possamos utilizá-la. Mas quando estamos no meio espírita, vamos usar o novo mandamento. Amemos-nos uns aos outros, como nós, como nos fala Emmanuel. É um novo mandamento para nos orientar na missão e no compromisso que temos com ele, de nos auto-evangelizarmos, de voltarmos ao plano espiritual melhor do que quando nós chegamos. Porque cumprimos uma tarefa a qual nós designamos. Fomos designados a fazer por livre e espontânea vontade nossa que escolhemos. Quero te servir como escravo. Quero ser agora te servir. Ele, muito bem, a misericórdia nos dá trabalho, vai lá e divulga, porque vai fazer bem para você e para os outros. Então, meus irmãos, a questão de liderança é algo que é uma habilidade. O líder, ele constrói isto. Nós que estamos na casa espírita, temos modelo
para podermos seguir. Então, se desejamos que essas habilidades sejam agregadas ao nosso ser, que nas nossas leituras edificantes que fazemos, vamos lá identificando aqueles pontos, no próprio Evangelho, como Jesus agia, como os amigos espirituais agem, aqueles que seguem, as estratégias que eles usam no plano espiritual, o respeito. Lê sobre o Bezerra, como é que Bezerra está fazendo isso, como é que ele faz, eles agem conosco aqui. Não interferem, não violentam a consciência nossa, respeitam o livre-arbítrio nosso. Nos puxa a orelha, mas de uma forma muito significativa. Não diz o que nós temos que fazer, porque quem temos que fazer somos nós, mas dá os indicadores para que nós possamos fazer o que deva ser feito. Mas tudo isso tem um componente que é o amor em exercício, em ação. O amor é um sentimento. O amor em ação é caridade. Então, por isso que nós devemos exercitar a caridade. Porque o nosso lema é Deus, Cristo e caridade. Não devemos esquecer isto. E quem deu o maior exemplo de caridade foi Jesus, para que nós possamos, assim, cada vez mais crescermos. Já estamos terminando, não sei se tem pergunta. Se não tiver, passei 4 minutos dos 15, viu, como você me pediu. Tem 2 perguntas. Responderei rápido para não... Em nossa casa temos trabalhos em 3 idiomas distintos para atender às diferentes exigências culturais. Há algum problema em haver flexibilidade quanto ao formato das reuniões públicas, sempre e quando mantivermos Kardec, o amor de Jesus, como a base do trabalho, em outras palavras, uniformidade ou adaptabilidade? Muito bem, é uma pergunta que é grande, mas é fácil de responder. Em essência, as 3 reuniões estão levando a mensagem da doutrina espírita. Ora, se são 3 reuniões diferentes, 3 grupos diferentes, com 3 línguas diferentes, nós estamos entendendo o seguinte: quem fala essas línguas são nativos que têm seus hábitos, suas culturas, e elas não são iguais. Mas o que estão abraçando é comum a todos. Então, adaptar para, vamos suponhamos aqui, um espanhol, né, que está falando espanhol, que tem uma cultura, tem um jeito, que talvez para ele seja melhor não ficar no púlpito, descer, conversar de cada um, e o outro não, tem que ser uma reunião em grupo, ou o outro tem que ser uma exposição de convencimento. Eu mudei a forma da reunião, mas a mensagem é a mesma. O que não pode é mudar a mensagem para atender o grupo. Porque o grupo quer assim, não, isso aqui não. A doutrina diz isso. Você tem que entender isso daqui. Então vamos nos esforçar para, na língua, explicar isto que realmente... O grande problema é, na hora de traduzir aquilo que nós temos que traduzir, incorrer no risco de querer atender à vontade do outro, mas a necessidade é manter a fidelidade doutrinária. Então isso tem que ser mantido, seja em que língua for. Agora, como isso está sendo feito, é natural e deve ser feito até para que atenda melhor, as pessoas se sintam bem acolhidas, que talvez uma exposição assim, tem um grupo que não aceita, é melhor conversar. Então são 5 pessoas, bota no grupo, faz uma roda, e aí começa a dialogar, a fazer as perguntas, respostas, etc., levando a mesma mensagem. Ah, mas o outro tem 50 pessoas, então tem que ficar sentado para não dar para fazer a divisão. Então não vejo, por isso que eu fiz que a resposta é fácil, porque o que nós não devemos perder é a essência da mensagem que está sendo levada. Isso é que nós não devemos perder. E parabéns, porque estão fazendo um trabalho para atender realmente à necessidade. Perfeito? As pessoas chegaram com uma necessidade, vocês identificaram. Eu preciso falar nessa língua, graças a Deus que a casa é capaz de fazer. Aí a outra língua, graças a Deus. E é isso que é o papel que está sendo feito. Tá bem? Então, que Jesus nos abençoe, que nós possamos ter outras oportunidades. Obrigado a todos vocês, os que estão aqui desde ontem nos ouvindo. Vocês agradecem, mas nós também agradecemos, porque é uma oportunidade que nós temos de fazer esse trabalho, né? De trazer uma experiência que temos na Casa Espírita lá no Brasil, para que possamos partilhar com vocês, trocar essas experiências, porque é um crescimento. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem conosco. Levo esse aprendizado e o aprendizado fica com vocês aqui. Então,
Todos nós aprendemos, mas ninguém ensina ninguém. Por isso que eu fiz questão de avisar no início e no final. Não encarem isso como sendo alguém que vem aqui para ensinar nada a vocês. É uma passagem de experiência, é algo de alguém que tem uma experiência de vida que veio passar para vocês, especificamente essa parte, que é a parte de liderança, etc., porque ao longo da minha vida eu tive a oportunidade de exercitar isso na minha profissão. E, naturalmente, eu falo não com autoridade moral sobre isso, mas por uma experiência que eu tive num ambiente onde tudo me levava a ser um líder poderoso. Eu usar mais o poder do que a liderança. Mas, graças a Deus, a doutrina espírita me ensinou a ter o poder, mas procurar ser líder. E, graças a Deus, eu tive êxito, sucesso. Porque, se não fizesse assim, fosse usar só o poder, talvez eu não tivesse o êxito, o sucesso na carreira como eu tive. Mas eu agradeço isso muito à doutrina espírita, que nos orientou, nos ajudou, né? E as preparações que tivemos ao longo da vida para podermos exercer essas atividades. Então, o que nós estamos aqui trazendo é simplesmente uma contribuição para que nós possamos juntos crescer na divulgação do Evangelho de Jesus, que já está nos nossos corações, nas nossas mentes, mas nós precisamos passar isso aos outros, para não deixá-lo numa campana, como ele mesmo nos ensinou. Que tenhamos muita paz.